Muito bem, vamos para quinta-feira. Quinta-feira o título é Governados por Cristo. E o versículo Efésios 1:22. Pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então ainda nós estamos vendo características dos 4 seres viventes. Vamos ainda ler em Ezequiel capítulo 1, os versículos 22 e 24. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, a de um em direção a de outro. Cada um tinha outras 2 asas com que cobria o corpo de um lado e de outro. Andando eles, ouvia o talatar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouvia o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Eu vou ler aqui na página 30, o segundo parágrafo. Veja, estamos em um grande momento no viver da igreja. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Quando louvamos juntos o Senhor, é como se ouvíssemos o ruído de muitas águas, a voz do Onipotente. Também ouvimos um estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Somos hoje um exército a fim de conquistar a terra para o Senhor. Mas isso não ocorrerá da maneira tradicional e convencional. Somos gratos ao Senhor, pois Ele mudou nossa história e a cada dia nos ensina uma nova maneira de servi-lo. Como os 4 seres viventes, zigue-zagueamos, cheios do Espírito em busca de pessoas, para dispensar-lhes a vida de Deus. Estamos assim cumprindo a vontade do Pai. Então veja, irmãos, mais uma vez, não é sozinho que você vai fazer as coisas. Não é só com a sua visão, com as suas asas. Nós precisamos aprender, irmãos, a agir coordenadamente como um exército que tem só um objetivo. Um exército, às vezes, ele tem várias frentes. Então, uma frente é mandada para a lateral, a outra é mandada para um pouco mais atrás, a outra é mandada para avançar. Mas é um exército, é um objetivo só. Agora imagina se essas frentes, esses batalhões, de repente começam a lutar um contra o outro. Não funciona, irmãos. Quem sai vencedor é o outro exército. A estratégia de Satanás é essa, irmãos, é nos dividir para que nós fiquemos perdendo tempo, lutando uns contra os outros. E aí, ao invés de se pregar o evangelho, de salvar pessoas, fica um tentando puxar um para o lado do outro, e não é assim. Você deve se lembrar do que acontece no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Um grande exército veio contra Josafá. E aí o que ele fez? Josafá, rei de Judá, né? Ele foi diante do Senhor. Ele se humilhou diante do Senhor. E o Senhor, irmãos, veja, ele não mandou, então, se prepara que vocês vão lutar. Não, é aquele trecho em que fala, não é? Segundo Crônicas 20:20, né? Crei no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Nesse trecho, irmãos, ele manda o povo, então, avançar. E ao invés de lutar, veja, versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Veja, irmãos, como hoje a tática de Satanás é essa. Mas, se nós aprendemos como um exército, a louvar ao Senhor pela sua misericórdia. Por que pela sua misericórdia? Porque nós não podemos, irmão, nós não temos força em nós. Tudo vem do Senhor, da palavra. Por isso, no trecho anterior, no versículo anterior é dito: crê no Senhor e vocês vão estar seguros. Crê nos profetas e vai prosperar, quer dizer, vai avançar. A palavra profética é para fazer avançar. E aí, irmãos, o que você tem? Você tem esse exército louvando
e não lutando. E o outro exército é que vai ser desbaratado. É isso, irmãos. O segredo é esse. Bom, vamos continuar. Vou ler os versículos 25 e 26 de Ezequiel 1. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. É o que eu havia falado na quarta-feira sobre o encabeçamento de Cristo. Quem governa, irmãos, não é homem. Ah, mas é o homem que está falando. Não. Aqui acima havia um trono e quem comandava era a figura sentada no trono semelhante ao homem. Esse é o Senhor Jesus, é Cristo, é o cabeça. E através da sua palavra, irmãos, ele vai então dando direção, como o Espírito zigue-zagueando. Vamos terminar aqui os versículos 27 e 28. O versículo 26 fala da figura sentada no trono semelhante a um homem. E aí o 27 diz, via como um metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Esse é o arco, irmãos, da aliança. Hoje as pessoas conhecem como arco-íris, né? Mas é o arco de Deus. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Agora, veja, irmãos, como isso é semelhante à visão que João teve lá em Apocalipse 4, quando o Senhor fala, sobe. Aí ele viu uma porta aberta no céu e o Senhor falou, sobe para cá. Veja, irmãos, o que está no Antigo Testamento se cumpre no Novo Testamento. Então você vê esses 4 seres viventes em Ezequiel, mas você vê os 4 seres viventes também em Apocalipse. E veja um detalhe, o fogo, irmãos. O Senhor Jesus disse certa vez, eu vim para jogar fogo, e quem dera que já estivesse queimando. Esses seres viventes, irmãos, esse que está sentado no trono, como diz o versículo 27, tem fogo ao redor, dos lombos para cima, dos lombos para baixo. Além, lógico, né, do arco. E veja agora, Apocalipse 4, versículos 2 a 5. Imediatamente eu me achei em espírito. Veja, irmãos, isso é importante. A visão nós só temos em espírito. Não dá para ficar falando, eu estou no espírito, eu estou no espírito. A prova de que você está no espírito é o que Deus te mostra, a visão celestial. Então, você está no espírito, você vê as coisas como Deus vê. E aquilo que Deus abomina, no caminho que Deus abomina, você não anda. Então, versículos de 2 a 5, Apocalipse 4. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. E no trono alguém sentado, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e sentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Vou ler ainda os versículos 6 e 7. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro em rosto como de homem, o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Irmãos, isso é muito rico, porque você percebe que esses seres viventes, eles querem o quê? Estão cheios de olhos, não é? E esses olhos cheios de fogo, esse ambiente é o quê? É para tocar fogo, irmãos, o fogo do Evangelho. É para que as pessoas sejam alcançadas, para que elas sejam levadas também a ter essa visão sobre asas de águia, para não ficar mais nessa terra escravizadas pelo império das trevas. Então veja, essa visão é muito rica, tem muitos detalhes, infelizmente o tempo não nos deixa perscrutar tantos detalhes, mas perceba
como o Senhor tem nos guiado, irmãos, como essa visão, ela não é algo simplesmente lá de trás do Antigo Testamento ou de muitos anos atrás, é uma visão atual, irmãos. O Senhor está à frente do seu exército e Ele quer espalhar esse fogo com as suas 7 tochas, 7 espíritos, para que todas as pessoas possíveis sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Agora, isso também depende de nós andarmos no ritmo do céu. Então o céu não está pegando fogo. E aqui, como é que nós estamos? Que o Senhor abençoe grandemente cada um de vocês. Lembrando, nós estamos colocando essas gravações no YouTube da igreja, no canal do YouTube da igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.